Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa, dando continuidade, então, aos tipos de sujeito, como a gente estava falando. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto e agora, sujeito indeterminado. Vamos pensar onde é que foi parar aquela terceira pessoa do plural que não está no sujeito oculto. A gente não pode simplesmente jogar para o, sei lá, para o fundo do esquecimento, para o buraco, para o fundo do mar, sei lá o que quiser. Não dá. Eu tenho que colocar em algum lugar. E onde foi colocado esse elemento, essa terceira pessoa do plural? Ah, ela foi para o sujeito indeterminado. Então, eu vou passar duas regras específicas para você. Venha comigo aqui, vamos abrir a tela. Anota aí, titia. Ó, pensa só, vou pegar aqui a nossa Canetex e a nossa tinta roxa. Tá. Vamos falar do nosso sujeito chamado indeterminado. Indeterminado. Se o sujeito é indeterminado, quer dizer que alguém pratica a ação do verbo, mas eu não consigo encontrar na minha oração. Ó, alguém pratica a ação do verbo. Alguém pratica a ação do verbo, vírgula, mas não se sabe quem. E aí a gente vai ter duas regras. Primeira regra para o sujeito indeterminado, ele vai aparecer de uma forma diferente. Primeira regra para o sujeito indeterminado. Eu vou ter um verbo na terceira pessoa, olha lá aquele verbo que faltou, né? Aquela pessoa que faltou. Um verbo na terceira pessoa do plural, sem determinante. Na verdade, sem determinante seria sem o sujeito. Então, eu vou ter sem referência. Explícita. Quase não coube. Sem referência explícita. Como assim? Vamos, não. Pega aqui, abriu. Por exemplo, falaram mal de você durante a briga. Lógico, é uma briga, vão falar mal, não vão falar bem, né? Falaram mal de você durante a briga. Olha aqui como está o nosso verbo. Falaram. Vamos pegar outra cor para ficar melhor. Falaram. Aí o verbo, ó, olha aqui a terminação dele. Falaram. Eu sempre faço a pergunta, quem? Que não quer ficar nesse canto dessa tela. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quem ou o que? Neste caso, é uma pessoa, né? Quem falaram mal de você durante a briga? Pela terminação do falaram, eu sei que é eles, que corresponde à nossa terceira pessoa do plural. Só que eu não tenho sujeito oculto, eles. Quando calha de ser essa construção, o que acontece? Eu digo que o meu sujeito é indeterminado. Eu sei que alguém praticou a ação do verbo. Eu sei que alguém falou. Eu sei que alguém falou mal. Mas eu não sei dizer ao certo quem, entendeu? Essa é a ideia. Alguém praticou, mas sabe quando você quer dar uma de Juca? Juca é tipo João sem braço, quer dar uma de Juca? Ah, falaram, você não quer se comprometer? Então você mete uma terceira pessoa do plural. Que você joga nas costas de alguém. Alguém quis fazer isso, mas não sei, né? Falaram, não, pediram para eu dizer uma coisa para você. Quem pediram? Ah, todas as pessoas aí que a gente conhece, quer dizer, a pessoa não se compromete. Então, essa terceira pessoa, quando ela não tem uma referência, eu digo que é sujeito indeterminado. Então, cuidado. Por qual razão que eu estou falando cuidado? Vou apagar só esse exemplo aqui e colocar uma outra situação aqui para você entender. Por que eu estou falando da referência? Porque, de fato, ela é importante. De fato, ela é importante. Por exemplo, vamos pegar aqui de novo a nossa caneta azul. Se eu coloco, eles disseram... mas, olha, sumiu até. Vem mais para cá. Eles disseram
um segredo seu. Eles disseram um segredo seu. Pega outra caneta. Aí você... Opa, não, marca texto não, Brasil. Aí você tem aqui. Disseram. A pergunta é quem? Sempre para achar o sujeito. Lembra? Quem disseram um segredo seu? Você vai falar, opa, terceira pessoa ali do plural, Sora. Quer dizer que é sujeito indeterminado. É, e você faz o que com esse eles aqui, ó? Eles disseram um segredo seu. Neste caso, o meu sujeito ele é simples, porque ele está ali. E eu só coloquei um pronome. Eu posso ter outros, ó. Posso ter, por exemplo, os... não quer só isso, miséria. Vamos colocar aqui, jogadores, vai. Jogadores disseram um segredo seu. Quem disseram um segredo seu? Jogadores. Então, eu tenho aqui uma referência. Neste caso, o sujeito, ele é simples, porque eu tenho a colocação dele ali. Ele está explícito na estrutura. É só no caso de não ter uma referência. Esse tipo de sujeito indeterminado, essa primeira modalidade, é a mais simples, é a mais fácil, é aquela que você está feliz e contente e faceiro com relação a isso. O que é mais dificultoso é quando a gente tem, vamos passar aqui a nossa tela, opa, volta aqui, vou ter que apagar. Quando a gente tem do nosso sujeito indeterminado, vamos apagar tudo. Quando a gente tem do nosso sujeito indeterminado, uma segunda opção, quando ele ele segue a seguinte regra, segunda possibilidade. Abre nossa tela aí para você. Segunda possibilidade. Eu terei um verbo novamente na terceira pessoa, só que dessa vez será do singular. E esse verbo ele estará acompanhado da nossa palavra ser, que nós chamamos de índice de indeterminação. Então, eu vou deixar indeterminação do sujeito. É o nosso índice de indeterminação do sujeito. Mas não é só isso. Este verbo, já que ele é um índice de indeterminação, deixa eu pegar uma cor aqui. Já que ele é um índice de indeterminação, esse verbo terá uma predicação específica. Ele será um verbo, poderá ser um verbo transitivo indireto. Ele poderá ser um verbo intransitivo, ou ele ainda poderá ser o verbo de ligação. Então, eu vou ter, para um tipo de sujeito chamado indeterminado, o nosso índice de indeterminação que seguirá essa regra aí. Vamos colocar uns exemplos para você enxergar isso, Brasil. Por exemplo, quando eu tenho assim, precisa-se de funcionários qualificados. Olha lá, alguém precisa, certo? Vamos pegar aqui outra caneta, outra cor. Alguém precisa, certo? Ó, terceira pessoa do singular. Não vai ficar aqui nesse canto. Oh, misericórdia! Terceira, já sei. Terceira pessoa do singular, acompanhado da nossa palavra ser. De funcionários não pode ser sujeito. Por quê? Porque tem aqui, ó, a preposição. Lembra que eu falei que não pode estar desse lado? A preposição pode estar só depois do núcleo. Então, isso aqui é um índice de indeterminação do sujeito. Alguém precisa, mas eu não sei dizer quem precisa. Não sei dizer quem precisa. Agora, e quando a gente tem o verbo intransitivo? Por exemplo, morre-se de dengue ainda no Brasil. Morre-se de dengue. Olha lá, pega a caneta. Verde. Vai, verde. Olha o que eu tenho aqui. Ah, não quis. Ela não quis. Morre-se. Não, mas ela vai querer na marra. O que eu vou ter nessa situação aqui?
terceira pessoa, vamos ver se agora vai. Terceira pessoa, não quer. Você entendeu, né? Terceira pessoa do singular, acompanhado da palavra ser. De dengue ainda no Brasil não tem nada a ver com sujeito. Eu sei que alguém morre, mas eu não sei dizer quem é. Ou então, vamos colocar aqui, ó, uma época boa da nossa vida, que é a infância. Era-se alegre na infância. Era-se alegre na infância. E olha lá, caneta Janho que não quer funcionar. Era é o meu verbo, terceira pessoa do singular, partícula aqui, que é o nosso índice de indeterminação do sujeito. E, ó, aqui você tem o verbo transitivo indireto, aqui você tem o verbo intransitivo e aqui você tem um verbo de ligação. Aqui ele não quer ficar. Verbo... Não quer. Essa parte aqui tá com defeito. Sei lá o que acontece aqui. Vamos colocar aqui, ó. Verbo transitivo indireto, verbo intransitivo e verbo de ligação. Então, aqui eu vou ter essa estrutura, tá? Então, cuidado, porque esse é um ponto muito importante da sintaxe, assim, muito importante, porque envolve o conhecimento de palavra ser. Você percebeu? O conhecimento de palavra ser envolve o conhecimento da transitividade do verbo, envolve a questão da concordância do verbo. Percebeu que é só singular. Se eu tenho um verbo acompanhado de uma palavra ser, e eu olho para esse verbo, e eu olho para esse verbo, e esse verbo está no plural, uma certeza eu tenho que ter na vida, além de que a morte é certa, eu tenho a certeza de que eu não estou diante de um índice de indeterminação. Por qual razão? Porque o índice de indeterminação, ele só acompanha verbos no singular. Se eu tenho um ser e um verbo no plural, opa, aquilo ali pode ser outras coisas, mas índice de indeterminação, jamais nesse Brasil baronil. Por qual razão? Por causa da regra. A regra já me especifica, terceira pessoa do singular, não pode ser plural. Se tiver flexionado no plural, nem tenha dúvida, aquilo ali não é índice, o sujeito não é indeterminado, a banca está tentando te enrolar. Então, essa daqui é uma regra muito importante sobre o sujeito indeterminado. E para terminar, vamos falar da nossa última categoria aqui de sujeito, vou apagar tudo aqui. Vamos falar do nosso sujeito, que cor que eu tô aqui? Ah, tá, pode ser, do nosso sujeito inexistente. Quem é o sujeito inexistente? É aquele que não existe, exatamente. Ninguém pratica a ação do verbo, ó. Ninguém pratica a ação do verbo. O que eu vou ter aqui? Aqueles chamados verbos impessoais. Vamos abrir a tela, né, para você anotar certinho aí. Pode abrir aí, Brasil. Olha só. Ninguém pratica a ação do verbo, beleza? Só que a gente vai ter alguns casos especiais para esse tipo de sujeito, que eu quero colocar aqui para você. Vamos pegar, mudar a cor dessa caneta aqui, botar um preto, para ficar um pouquinho mais bonitinho, um pouquinho mais simples. O primeiro tipo, vamos pensar o seguinte, a gente tem alguns casos que são casos clássicos, de tipos aí de sujeito. Esses casos clássicos desses tipos de sujeito são algumas situações específicas em que aparece um verbo em particular. Por exemplo, o verbo haver, no sentido de existir. O verbo fazer, no sentido de tempo. O verbo ser, também no sentido de tempo. Os chamados... Ai, não vai querer escrever aqui. Esqueci que essa parte aqui é o Triângulo das Bermudas. Aqui a gente tem a... Misericórdia. Fenômenos da natureza. Vamos colocar alguns exemplos aqui para você desses casos. Cor de caneta. Vamos pegar a Blue.
Então, por exemplo, muitos problemas havia na casa. Cuidado, não tem sujeito. Faz 10 anos que cheguei. Não é o cheguei, é o faz. Já são 2 da manhã. E fenômeno da natureza, nevou toda a manhã, né? Peraí, nevou a tarde toda. Tá aí, ó, nevou a tarde toda. Então, perceba que eu vou ter aqui, vamos destacar os nossos verbos. Vamos destacar aqui os nossos verbos. Havia, os verbos que são importantes aqui. Faz, são e nevou. Percebeu que ninguém consegue praticar a ação representada por esses verbos. Não existe aí, nessa situação, nenhuma pessoa por trás disso, entendeu? Aquela pessoa que praticou essa ação, aquele que, por exemplo, problemas, é muito fácil o cara... Deixa eu abrir, né, que eu tô falando aqui pra câmera e você não tá me olhando. É muito fácil, por exemplo, o cara fala, não, mas ali, ó, o quem ou o que? A pergunta, né? O cara vai fazer a pergunta assim. Quem ou o que havia? E aí ele tem a resposta, muitos problemas. Opa, é sujeito. Aqui entra a regra de conhecer o verbo e saber que esse sujeito, perdão, e saber que esse verbo é aquele haver existencial, que que não há de haver sujeito aqui para ele. Por qual razão? Porque ele é existencial. Muitos problemas é o complemento do verbo, que é o que vem depois, né? O complemento verbal. Então, não havia o quê? Muitos problemas, tanto que ele está no singular, percebeu? Não tem que concordar com muitos problemas, não é o sujeito, então ele fica no singular. Embaixo, faz 10 anos. Ninguém pratica a ação de fazer 10 anos, gente, né? Sorato, sim, todo dia eu envelheço, já está fazendo mais tempo. Não, não é isso. Ninguém pratica a ação de fazer no sentido de tempo. O verbo fazer, ele continua a ser aquele verbo pessoal, no sentido eu faço pirraça para minha mãe. Beleza. Agora, aí você tem o verbo ser também, nesse sentido do quê? De tempos. São 2 horas. Quem praticou a ação do verbo? Quem pratica a ação de ser 2 horas? Ai, agora eu sou 2 horas. Não, não tem como. Isso aí não existe. Então, eu não tenho um sujeito por trás. Ou os chamados fenômenos da natureza. Os fenômenos da natureza, ninguém pratica a ação de nevar, né, gente? De chover. Quem é que chove? A não ser em casos específicos, literários. Nevou a tarde toda, ventou muito, choveu por 2 horas, trovejou, relampejou, e aí você pode até cantar a musiquinha. Mas ninguém pratica aquela ação. Eu só tenho esses verbos que, em tese, eles são fenômenos da natureza utilizados com o sujeito quando eles não são mais fenômenos da natureza. Como assim? Vamos aqui para a tela. Vamos abrir aqui para você. Por exemplo, vamos limpar aqui. Como assim, professora? Por exemplo, ó. Choveu, elogio. Choveu, elogio. Na recepção da empresa. Choveu, elogio na recepção da empresa. Então, o que eu vou ter aqui? Elogio, choveu. Ele é o meu sujeito. Oh, meu Deus. Tá horrível essa cor. Cadê? Ó. Por qual razão? Porque aqui esse choveu não é no sentido de fenômeno da natureza, é sentido o quê? Figurado. Ventava, chovia uma chuva fina. Poderia até ser no sentido normal, mas isso aqui é só literatura, ó. Chovia.
Não, vamos colocar o contrário, né, na ordem direta. Uma chuva fina chovia insistentemente. Por exemplo, insistentemente. Então, ó, quem chovia? Uma chuva fina. Percebeu? Mas isso daqui, quem é que escreve Brasil? Texto literário vai apresentar isso daí. Texto literário, textos informais, isso daí, ok. Agora, você na sua redação, texto figurado, linguagem figurativa, nunca Brasil. Não pode. Mas, quando aparecer, eu não posso ir cego para responder a questão do tipo, fenômeno da natureza, não tem, oração sem sujeito. Opa! Verifique, é um fenômeno da natureza que de fato é um fenômeno? Esse aqui é. Tá, mas ele está no sentido literário, no sentido que não é comum? Não, está no sentido literal. Opa, aí sim. Então, cuidado com essa identificação. Deixa eu abrir aqui para você, ó. Vou colocar aqui mais uma ideia. Mais uma situação que não tem sujeito. Deixa eu limpar aqui, eu vou colocar dois coisinhos bonitinhos para você saber certinho. Por exemplo, a estrutura chega de ou basta de. Também não tem sujeito. Exemplo. Chega de ou basta de. Caneta. Por exemplo, chega de tristeza. Chega de tristeza. Quem é o sujeito? Ninguém, tá vendo? Não tem sujeito. Ou então, quando eu tenho infinitivo impessoal, o verbo no infinitivo, impessoal. Nesta situação, também isso é possível nesse infinitivo impessoal. Por exemplo, amar sem fronteiras. Olha que bonito! Percebeu? Eu não tenho aqui, eu tenho um verbo, né? Mas eu não tenho aqui um sujeito. Amar sem fronteiras. Eu tenho um infinitivo impessoal neste caso. Vamos pegar outra cor. Ó, o verbo aqui no infinitivo. E chega de, basta de, ó a estrutura, chega de, basta de. Você vai falar, chega de, basta de para alguém, professora. Será que eu não posso entender como indeterminado? Não, porque ele foge da regra do indeterminado. Chega de tristeza, basta de tristeza, ninguém pratica a ação do verbo. De chegar, de bastar, não. Amar sem fronteiras. Mas aqui dá para praticar a ação do verbo de amar, né, professora? Mas esse infinitivo, o nome já diz, ó, impessoal. É aquele que não é flexionado, aquele que não é conjugado, é aquele que permanece desse jeitinho forever, ever, 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 ever and ever. Tá? Então, eu tenho essas duas situações a mais acerca do nosso sujeito inexistente. Então, lembra aquelas questões de verbo haver, no sentido de existir, do fazer no tempo, tudo isso daí é válido. E ainda mais algumas dessas situações aqui com relação a esse sujeito que não existe. Você tem que lembrar da seguinte forma, em vez de ficar se pautando muito em regra, deixa eu lembrar, pensa da seguinte forma. O sujeito indeterminado, ele existe, alguém pratica, você consegue interpretar que alguém fez aquilo, embora você não consiga recuperar quem. O sujeito inexistente também vai partir para essa ideia de interpretação. Você consegue interpretar que não existe um agente por trás daquela ação, que não tem alguém que pratique, que aquilo ali simplesmente acontece, aquilo não tem alguém por trás. Então, quando você passa a interpretar, entender melhor esse conjunto de informações, sem ficar naquela regrinha, sabe? Às vezes tem gente que fica muito assim, ó, ceguinho, procurando a regrinha, deixa eu ver, mas olha esse verbo, e esquece de olhar o todo, de interpretar o todo. Então, tome muito cuidado disso daí. Eu vou abrir aqui de novo para você, só para você dar uma olhadinha, beleza? Beleza? Olha só. O que você vai ter aqui, pessoal? O que você vai ter aqui? Essas outras duas regrinhas para você montar o seu cadernex, beleza? Ó, não acabou. A gente só fechou predicado. A gente só fechou predicado. A gente só fechou sujeito. Agora a gente vai pular para o predicado. E você já sabe. Mas predicado a gente já ficou um tempo, sujeito e predicado vai demorar. Não, gente.
Predicado tem um pouco mais de informação, eu diria, em algumas estruturas, porque a gente vai trabalhar agora com o verbo. Mas você vai perceber que é bem tranquilo. Só tem um ponto que é um pouquinho mais delicado, mas fique atento que as novidades e os conteúdos, eles não param. Fique aí, por quê? Porque vai ter aula. Eu já volto. Foi!